Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, saúde, alegria, prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira e mais um dia com as nossas pérolas de sabedoria, e no final eu vou orar por você e com você, tá certo? Espero que esteja tudo bem com você. Se não estiver, quero encorajar a sua fé a crer que vai melhorar. Iniciamos ontem, vamos prosseguir essa semana falando sobre obediência às instruções de Deus. Daqui a pouquinho eu vou entrar na palavra, tá certo? Fique com a gente, são reflexões curtas que você pode ouvir com tranquilidade. E aliás, você que me ouve pelo rádio em Curitiba, Guaratuba ou qualquer outra praça aqui do Brasil pelo rádio, que bênção que você está me ouvindo. E quem sabe você está me ouvindo pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Te agradeço demais. Se possível, compartilhe essa mensagem com seus amigos. Seja aí que se você me ouve, pelo Spotify, compartilhe o nosso link do Ministério Agindo Deus, quem impedirá. Se você ouve pelo canal do YouTube, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. É uma maneira de você abençoar outras pessoas compartilhando essas reflexões que eu tenho dado o nome de pérolas, de sabedoria. Aliás, estamos num período de preparação, dos 40 dias de preparação, que começou dia 24 de outubro e vai terminar dia 2 de dezembro. E no dia 3 teremos um encontro especial aqui em Curitiba, e você é o nosso convidado a estar com a gente aqui no presencial em Curitiba, se é possível. Exatamente, dia 3 de dezembro, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. 2 horários. Vem com a gente. É gratuito a entrada, ok? Mas venha com fé. Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Mais informações, nós temos o nosso Instagram, Agindo Deus. Quem impedirá? Lá tem mais informações e vem com a gente. Tá bom, gente querida? Vamos então para o assunto de hoje. Vou fazer uma pergunta para você. Você já disse sim para Deus? Falando em sim para Deus, você que já é casado, você teve um dia que você falou um sim, não é verdade? Você disse um sim para tua esposa, para o teu marido, você falou sim, eu te aceito como meu marido ou como minha esposa. Não foi assim? O cônjuge? Foi legal, né? Mas a pergunta é, você tem dito sim a Deus? Eu fiz essa pergunta porque os pedidos simples de Deus são geralmente um passo importante para as maiores bênçãos dele para a nossa vida. E como eu disse ontem, falei que hoje a gente vai continuar essa semana falando um pouco mais sobre isso, sobre obediência, Então, a obediência de Simão Pedro dá para nós aqui uma bonita ilustração, o que acontece quando a gente diz sim ao nosso Pai Celestial. Eu vou ler aqui uma parte aqui de Lucas, olha que interessante, Lucas capítulo 5, do 1 ao 11, eu vou ler uma parte aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram ou pescaram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eu li até o verso 7. É interessante isso aqui, porque nesse texto de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 ao 11, as pessoas, vamos assim dizer, se espremiam em torno de Jesus.
enquanto ele pregava, dava ali os seus ensinamentos. E Deus, o Senhor Jesus, ele quis usar o barco de Pedro justamente como uma plataforma flutuante para trazer a multidão até a praia e poder falar com aquele povo. Então, Jesus pediu ao futuro apóstolo que afastasse um pouco o barco da margem. Interessante que isso em si não foi um pedido grandioso, não. Mas a disposição de Pedro abriu caminho para muitas bênçãos e a partir do exemplo dele, aprendemos como é essencial, minha gente, obedecer a Deus nos mínimos detalhes. Você notou aqui? O pedido não foi um grande pedido, mas o que valeu aqui foi a disposição de Pedro ouvir e aceitar a proposta de Jesus. É aqui que está a bênção. Interessante que imediatamente as pessoas foram abençoadas pela obediência de Pedro. Elas podiam ouvir as palavras de Jesus enquanto ele ensinava. Depois, quando a lição terminou, o seu ensinamento terminou, o Senhor disse a Pedro: faze-te ao mar alto, ou volta ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5, verso 4. Aqui a gente percebe claramente, novamente Pedro, ele teve a oportunidade de dizer sim ou não. Assim acontece comigo, assim acontece com você que está me ouvindo. Você vai estar diante de decisões que Deus vai dar algo para você fazer e você ou vai dizer sim ou vai dizer não. Não tem como, eu vou ficar em cima do muro. Esse negócio de cima do muro é complicado. Ou é sim ou é não, ou faz ou não faz, entendeu? Nós temos que ter posicionamento, temos que se posicionar do lado da verdade, do lado certo. Então veja bem, Pedro pode até ter sentido tentado a não consentir. Afinal, ele havia trabalhado, ele diz aqui na Bíblia, ele trabalhou a noite toda com esperança de pegar peixes, que era a profissão deles, ou desses pescadores, mas havia voltado de mãos vazias e eles estavam certamente exaustos, não é? Porque estava lavando as redes, só tinha sujeira, peixe nenhum. E Jesus estava falando para ir pescar de novo. Então, era um pescador experiente, o Pedro. Mas observe um detalhe, amados. O que aconteceu como resultado da obediência de Pedro? No dia em que ele e seus colegas tinham considerado seu esforço de pescar uma perda total, eles trouxeram não apenas um, mas 2 barcos abarrotados de peixe, diz aqui em Lucas 5, o verso 7. Pedro, ele dizer sim a Jesus, resultou num milagre que transformou completamente a vida daquele pescador. O que a gente está aprendendo então, queridos? A obediência é fundamental para o sucesso na vida cristã. E há muitos princípios, claro, que o ajudarão a entender isto por meio de uma perspectiva divina. É aqui que está a coisa bonita. É você entender a perspectiva divina. A perspectiva humana nem sempre está alinhada com os propósitos de Deus. Você, dando um sim para uma orientação de Deus, você vai ser abençoado e ainda vai abençoar muita gente. Quando Pedro obedece, o povo foi abençoado, porque Jesus usou, como eu já falei agora há pouco, o barco de Pedro como uma plataforma flutuante, para que ele tivesse mais até facilidade de se comunicar com o povo. Ainda mais que na época não existia som, microfone, essas coisas que existem hoje. Então houve ali toda uma estratégia. E foi no barco de Pedro. Eu te pergunto, meu amado e minha amada, o tema de hoje, eu perguntei no início, eu vou repetir. Você já disse sim a Deus? Então a obediência é fundamental. Interessante que a questão da obediência, porque a obediência a Deus em relação às coisas menores ou pequenas, é justamente um passo primordial para as maiores bênçãos de Deus. Me lembro, quando eu falo disso, me vem à cabeça quando Jesus ele fala ali daquelas parábolas, a parábola dos talentos, que tinha um certo senhor, que ele distribuiu uma quantidade de recursos, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1, 5, 2 e 1. O que ganhou 5 e o que ganhou 2 trabalharam, prosperaram e multiplicou o capital.
O de 5 foi para 10, o de 2 foi para 4, dobrou. O que tinha 1, o que ele fez? Ele enterrou, não produziu nada. Aí veio o acerto de contas. Ambos, os dois que produziram, fizeram a coisa certa, não é? Eles receberam essa sentença, esse elogio de certa forma, né? Foi dito assim, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que eu aprendo com isso? Se eu obedecer nas mínimas coisas, eu vou crescendo, eu vou progredindo a minha caminhada com Deus. Isso é magnífico, isso é sensacional. E é só praticando os princípios que você vai entender o que eu estou te explicando. Não é teoria. Não é apenas ler a Bíblia ou ler um livro que tem um monte de instruções, mas você não segue nenhuma delas. Então não vai resolver nada. Você só vai ter o conhecimento daquilo, mas não tem a prática. E não tem na prática, você não vai colher o resultado da prática. Entendeu? O meu saudoso vovô Jorge Nogueira, ele sempre falava para mim, eu ainda jovem, ele me dizia, meu neto, mais vale a prática que a gramática. E agora, se eu posso unir os dois, né, conhecimento e a prática, melhor ainda. Diante disso, Pedro obedeceu, disse sim, e a provisão veio para todos e beneficiou muita gente. Assim acontece comigo e com você. Se a gente obedece nas mínimas coisas, Deus vai colocar coisas maiores para nós. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O cara lá que tinha um talento só, não desenvolveu, não investiu, não fez nada, enterrou, na hora do acerto ele realmente teve uma sentença dolorida, né? Quer dizer, o que ele tinha foi dado para outro. Ou seja, quem tem vai ter mais, e quem não tem, porque não exerceu, não trabalhou, não frutificou, até o que tem vai perder. Olha que interessante esse negócio, é muito sério esse negócio e é muito maravilhoso quando você entende essa palavra de Deus e coloca em prática. Então, obedecer é fundamental. Tá certo? Agora, vamos fazer uma imaginação aqui. Vamos imaginar se Pedro, né, tivesse dito para Jesus, estou ocupado limpando minhas redes agora. Não posso ajudá-lo porque eu vou sair para pescar hoje à noite de novo. Pedro também poderia ter dito, por que você não pede para usar aquele outro barco ali? Ou ainda, já saí para pescar hoje. Seria uma perda de tempo fazer isso de novo agora. Quer dizer, Pedro poderia ter dito isso, mas ele não disse. Pedro poderia ter dito muitas outras coisas. É o que acontece comigo e com você. Às vezes a gente dá um monte de desculpas para não fazer algo que Deus pediu. Estou falando de Deus, pessoal. Do Espírito Santo, do agir de Deus. E a gente às vezes não faz. Fica procrastinando. Amanhã eu faço. Coisa que Deus está pedindo para fazer hoje. Amanhã eu faço. Depois de amanhã eu faço. E com isso a gente vai retardando o processo de crescimento e até da nossa bênção chegar. Eu tenho certeza que esta palavra está te ajudando muito. E permitindo Deus, eu vou continuar amanhã e mais essa semana falando sobre a questão da obediência, que é um assunto muito amplo. Agora, Pedro, ele poderia ter dito muitas coisas. Se ele tivesse dito alguma coisa ou outra coisa que não um sim para Jesus, ele teria perdido a maior experiência de pesca da vida dele. Porém, todavia, contudo, por causa da obediência de Pedro, o Senhor Jesus proporcionou um milagre de que ele jamais se esqueceria. Palavras de Deus para abençoar você. Amanhã a gente continua. Vamos orar? Deus querido e amado, muito obrigado, Senhor, por mais esta reflexão, essa pérola de sabedoria que me abençoou muito. E eu sei que essa bênção não é só para mim, Senhor. Esta bênção é para todos que estão ouvindo, compreendendo e buscando obedecer às tuas instruções, Senhor. Abençoa este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente, esta criança, esta família que está comigo neste momento, Pai. Proteja este lar, livra-os de todo mal e que sejamos obedientes à tua palavra, ao teu querer. Ajuda a todos nós, Pai. Renova nossas forças e tenhamos um dia de saúde, paz e alegria na presença do Senhor. Abençoa os colaboradores do nosso ministério, proporcionando a eles uma bênção financeira gigantesca. Uma provisão sobrenatural venha sobre eles no dia de hoje. Assim oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.